Tá chovendo, se vocês estiverem escutando um ruídozinho aí, é provável que seja chuva. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e hoje a gente vai conversar sobre um livro marcante, impactante, mas também um livro sofrido, um livro doído e revoltante também, em diversos momentos. E eu acho importante avisar no início do vídeo que esse é um livro que contém muitos gatilhos. Nos relatos presentes aqui tem vários momentos de violência. Violência sexual, violência psicológica, violência física contra mulheres, contra crianças, contra adolescentes. Um livro que eu achei sim extremamente interessante, extremamente relevante. Um livro que eu recomendo, foi um livro que eu favoritei, que eu pretendo ler em algum outro momento da minha vida, mas vale o aviso de que é uma leitura difícil por conta dos temas que aborda. E são relatos de mulheres reais, o que, a meu ver, deixa essa leitura ainda mais difícil. Esse é o livro As Boas Mulheres da China, que foi escrito pela Xin Han, uma escritora, jornalista e radialista chinesa. A Xin Han foi apresentadora de um programa de rádio na cidade de Nanquim, durante os anos de 1989 até 1997, um programa que se chamava Palavras na Brisa Noturna. A ideia, a princípio, era discutir aspectos do cotidiano e dar conselhos aos ouvintes, mas a Xin Han entrava em alguns assuntos que poucas pessoas ousavam entrar, que poucas pessoas ousavam falar a respeito. Importante que a gente saiba, né, de qual cultura estamos falando e em qual momento estamos falando. Inclusive, eu aprendi bastante sobre a China, a cultura chinesa, como as pessoas vivem, lendo esse livro. Então, ela entrava em questões da vida íntima das pessoas, questões também envolvendo sexualidade, falava de violência familiar, de opressão. Vou até ler um trechinho aqui para vocês, que está bem no início desse livro. Esse trecho está na página 15. Muitas das perguntas que me faziam tinham a ver com sexualidade. Uma queria saber por que o seu coração se acelerava quando ela esbarrava por acaso num homem no ônibus. Outra perguntou por que começava a suar quando um homem lhe tocava a mão. Durante muito tempo, toda conversa sobre assuntos sexuais fora proibida, e todo contato físico entre um homem e uma mulher que não fossem casados tinha levado à condenação pública, sendo combatido ou mesmo à prisão. Mesmo entre marido e mulher, conversas íntimas na cama podiam ser interpretadas como prova de comportamento delinquente. E em brigas de família, era comum as pessoas ameaçarem denunciar os parceiros à polícia por haverem incorrido nisso. É importante a gente lembrar a época, né, gente? A gente não está falando de muito tempo atrás. A Xin Han apresentou esse programa de 1989 a 1997. É bem recente, é uma história recente. Com o tempo, a Xin Han passou a ser vista por muitas mulheres como um meio de conseguir essas informações que não chegavam a ela. Ela passou a receber muitas cartas, muitos telefonemas de mulheres que queriam ser, sobretudo, ouvidas ou salvas, que tinham dúvidas desse tipo, que pra gente podem parecer muito básicas, mas eram informações às quais essas mulheres não tinham acesso. Quando eu tinha aproximadamente 4 meses que esse programa da Xin Han na rádio estava no ar, ela recebeu uma carta, e essa carta chegou para ela em um envelope que tinha uma pena de galinha ali, colada no envelope. E ela nos diz que, segundo uma tradição chinesa, uma pena de galinha é sinal de pedido de socorro urgente. E essa carta dizia o seguinte: respeitada Xin Han, ouço todos os seus programas. Todo mundo na nossa aldeia gosta deles. Mas não estou escrevendo para lhe dizer como seu programa é bom. Estou escrevendo para lhe contar um segredo. Não é bem um segredo, porque todo mundo na aldeia sabe. Há um homem velho e aleijado aqui, de 60 anos, que comprou uma esposa recentemente. Ela parece muito nova. Acho que foi raptada. Acontece muito disso por aqui, mas muitas das garotas conseguem fugir mais tarde. O velho está com medo de que a mulher fuja. Por isso, amarrou-a com uma grossa corrente de ferro. A cintura dela está em carne viva por causa do peso da corrente. O sangue escoa pela roupa. Acho que ela vai morrer. Salve-a, por favor.
Não mencione essa carta no rádio de modo algum. Se os moradores da aldeia descobrirem, expulsam a minha família daqui. Essa carta ela recebeu 4 meses, aproximadamente, que seu programa estava no ar. Então essa aqui é uma realidade do início da década de 90. Então é esse o conteúdo desse livro. A Shin Han selecionou algumas histórias com as quais ela teve contato durante esses anos em que ela apresentou esse programa de rádio. E é através desses relatos que a gente consegue ter uma visão, né, uma perspectiva de como era, de como é a vida das mulheres na China. Uma realidade que, como eu disse para vocês, eu praticamente desconhecia. Então foi um baque muito grande entrar em contato com os relatos presentes aqui. E não que após a leitura de um único livro você vai se tornar um expert no assunto, né? Não. Mas esse livro ele te dá um panorama amplo, porque são diversos os relatos de mulheres de diferentes idades, de diferentes classes sociais, então você consegue ter uma boa noção, sim, do que acontece. Com esse livro aqui a gente consegue ter uma noção do que foi essa revolução cultural chinesa e do seu impacto na vida das pessoas. O que é muito interessante porque a gente percebe que essas questões sociais impactam muito forte, impactam diretamente na vida cotidiana das pessoas. Porque muitas vezes nós lemos, né, a revolução cultural. Tá, mas e na prática? Como era viver sob essas condições? O que acontecia? E com esses relatos a gente tem essa percepção. Eu vou me permitir ler alguns trechos para que vocês consigam ter uma ideia. Todo mundo que viveu durante a Revolução Cultural se lembra de como as mulheres que cometeram o crime de ter roupas ou hábitos estrangeiros eram publicamente humilhadas. Eu sei que um dos aspectos da Revolução Cultural era que eles rejeitavam, eles proibiam qualquer influência estrangeira dentro da cultura deles. Então é disso aqui que ela está falando. Elas eram obrigadas a contar inúmeras vezes como se viram na posse de produtos estrangeiros. Eu tinha 7 anos na primeira vez em que vi essas mulheres desfilando pelas ruas para serem vaiadas. Lembro de pensar que, se houvesse outra vida, eu não queria nascer mulher. Isso acontecia porque, sei lá, elas tinham um produto de maquiagem de uma marca estrangeira ou alguma revista, um CD, coisas desse tipo. Eles demonizavam tudo que fosse do estrangeiro e tudo que tivesse uma conotação capitalista. E aqui se diz, né, os anos negros da Revolução Cultural entre 66 e 76. Mas ela começa esse programa de rádio no início da década de 90 e aí a gente vê, tá, os anos negros da Revolução passaram, mas os resquícios ficam. A forma como as pessoas agem, pensam, no que elas acreditam, isso fica, isso continua, isso não sai, isso não muda assim facilmente, né? E ela fala também como praticamente tudo que faziam, inclusive os jornalistas, né, a imprensa, que eles costumavam nem consumir o próprio conteúdo. Assim. Eles sabiam que quase tudo era uma propaganda para o partido, que eles chamam, ela sempre chama aqui no livro de o partido, e é o Partido Comunista, né? Tem um trechinho aqui que ela diz. Era inusitado uma pessoa que trabalhasse na mídia chinesa ver, ouvir ou ler o que fosse divulgado pelo veículo em que trabalhava. Todos sabiam que era mera propaganda do partido. Até essa questão de o partido, né, me lembrava até muito assim, o livro 1984, que a gente tem o Grande Irmão, é como se fosse realmente uma figura, como se fosse alguém, né? Eu senti um pouco disso nesse o partido. Ah, o partido diz isso, o partido diz aquilo. E isso de o partido, que é o Partido Comunista, era tão forte que é nisso que as pessoas acreditavam, sabe? Era mais forte, inclusive, que a religião deles, mais forte que a fé que eles tinham. É primeiro o partido, o que o partido diz, o que o partido prega. Eu encontrava muita dificuldade em reter toda essa informação política, isso é Shin Han falando, mas tomava o cuidado de me lembrar com frequência do preceito mais importante: o partido manda em tudo. E chegou o momento em que a minha compreensão desse princípio foi testada. Então, a Shin Han, enquanto jornalista, ela tinha acesso a muita informação. Chegava muita coisa a ela sabia de muita coisa, mas também o partido manda em tudo. E aí iriam desobedecer o partido e as consequências disso. Né? O primeiro relato desse livro já é bastante impactante. É uma menina, uma criança de 11 anos, que sofria abusos do próprio pai. E um dia ela fica doente e ela precisa ir para o hospital e ela fica internada ali por algum tempo. E nesse tempo no hospital, ela percebe uma coisa. Ela percebe que o hospital para ela era um lugar seguro. Enquanto ela estava ali, ela estava longe dos abusos do pai.
E a partir daí, ela passou a fazer tudo o que era possível para ficar doente, para que ela precisasse ficar internada. Então, não sei, ela comia pouco, ela se alimentava mal, ela tentava ficar exposta ao frio para pegar um resfriado e assim poder ficar internada o máximo possível. E é muito pesado, assim. Tem um momento nessa história em que ela fala como foi para ela a primeira vez que ela recebeu afeto, que ela sentiu que ela recebeu um carinho. E é doído, assim, a forma com que ela recebe e percebe isso, sabe? Eu lembro que depois de terminar de ler esse primeiro relato, eu pensei, nossa, a Shin Han deve ter começado o livro com um relato mais difícil, com a história mais pesada, mas só que não. A cada história lida eu pensava, nossa, essa é pior ainda. Aí eu li a outra e falava, caraca, meu Deus, é tão sofrido quanto. E assim vai o livro inteiro. A cada relato novo, a cada história nova, seja de uma criança, uma adolescente, uma mulher adulta, uma idosa, todos os relatos muito marcantes. Em 1995, uma pesquisa na China apurou que, nas áreas mais prósperas do país, os profissionais que tinham a expectativa de vida mais curta eram o operário de fábrica de produtos químicos, o motorista de caminhão de longas distâncias, o policial e o jornalista. O jornalista está aqui na lista dos profissionais com a expectativa de vida mais curta. E isso, por quê? O que eu falei lá no início. Eles detêm muita informação, só que o partido manda em tudo. Então, provavelmente, né, se você vai contra aí o que o partido está mandando, o que te encontra? Uma morte precoce. Inclusive, esse livro aqui existe porque a Shin Han, ela se mudou da China. É muito provável que ela não poderia escrever esse livro e publicá-lo lá. Não seria aceito, né? Não passaria. Então, em 1997, ela se muda para Londres. E aí, onde ela começa a selecionar esses relatos, a escrever esse livro aqui e posteriormente publicá-lo. E ao nos apresentar esses relatos aqui que ela selecionou, a Shin Han intercala com alguns momentos da sua própria vida. Então a gente conhece um pouco também da vivência da autora enquanto mulher jornalista nesse país. Uma vida que também foi marcada por momentos de violência e de sofrimento e também de privações. Apesar dela reconhecer, sim, os privilégios, né, que ela tinha. E também, assim, uma mulher de muita coragem, né? Eu não conheço muito da história da Shin Han. Esse é o primeiro livro dela que eu li. Eu nunca pesquisei a fundo, assim, sobre a sua vida, mas eu achei, assim, de muita coragem essa atitude. O que ela fez, essa exposição de ser porta-voz dessas mulheres. Muitas vezes o que ela fazia era ouvir e conversar, mas em outros momentos ela teve atitudes práticas também de tentar fazer algo por essas mulheres, nem sempre conseguiu. Imagino que uma vida para ela também marcada de muita frustração, né? Porque se pra gente é difícil entrar em contato com esses relatos, imagina ela que estava recebendo esses relatos diretamente dessas pessoas, né? E muitas vezes ela não podia fazer nada por essas pessoas. Enfim, gente, fica aqui a minha recomendação dessa leitura com todos os avisos que já fiz, né? Para que tenham cuidado sobre o conteúdo, é um livro difícil, então escolha o momento para ler, se é que é um livro que você quer ler e o carro do ovo tá passando, mas eu vou ter que concluir o vídeo agora porque eu tenho que buscar o Edu na escola. 40 ovos brancos, R$25. Enfim, gente, esse foi um dos livros da minha lista dos 30 livros para ler antes dos 30. Espero muito conseguir e eu quero fazer vídeo para todos os livros que eu consegui ler. Vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, na descrição também. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça uma... Falei tudo errado. Eu espero que você faça ótimas leituras, que tenha uma ótima semana. E eu já tô aqui, ó, sem nem saber o que está acontecendo. Mas é isso. Muito obrigada por ter me assistido. Se não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like, deixa um comentário, que assim você ajuda a espalhar a ideia do canal. Eu fico sabendo o que você achou, se você gostou. É isso. Beijos, se cuidem e até breve. Tchau. Eu sempre me enrolo no final dos vídeos. Louca.